dia. Alguns jovenzinhos vão subir com a tia Marta. Acho que já estamos todos. Dar também... Penso que temos visitas, não? Acho que não. Está bom. Mas é uma alegria podermos estar novamente juntos. Eu quero agradecer, irmãos, enquanto vamos abrindo para Marcos, capítulo 9, eu quero agradecer as orações também. Faltam-nos aqui alguns irmãos que estão em ministério em outras igrejas. Graças a Deus nós temos uma igreja que pode abençoar outros através dos seus pregadores, através dos seus jovens também, das lideranças. É muito bom. Nós também temos estado bastante vezes fora. Há muito trabalho a ser feito e eu agradeço as orações que os irmãos têm feito por nós, pela família, pelo ministério, e desafio-vos a continuar, né? Estamos todos juntos servindo o Senhor. Nós temos vindo, conforme o nosso irmão já falou, a trazer meditações no Evangelho de Marcos, e hoje será uma continuidade. Vamos ao capítulo 9. Temos vindo a ver muito daquilo que vinha acontecendo ao longo do ministério do Senhor Jesus, e temos aqui um momento de perplexidade. Eu às vezes tento usar estas palavras caras e não consigo. Que certamente já aconteceu connosco, não nesta dimensão, mas já aconteceu connosco em alguns momentos da nossa vida em que nós, uau, né? Olha, que coisa, né? Eu sempre tenho na minha memória algumas dessas situações em que eu vi Deus agindo na vida de pessoas, ou vi a manifestação de Deus na natureza, e nós sempre ficamos assim olhando e pensando como é que é possível, né? A imaginação do Senhor, por vezes, ao criar as coisas que nós vemos. Mas aqui há um momento em que todos nós, como eu costumo dizer, temos uma santa inveja dos discípulos, né? E neste caso, Pedro, João e Tiago. No momento que eles viveram, daquilo que eles vivenciaram e daquilo que eles ouviram da parte de Deus em relação ao seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto do versículo 12 até ao versículo 13 do capítulo 9, mas eu queria começar com o versículo 1, porque ele dá uma introdução àquilo que nós vamos ver. Então vou começar no versículo 1 que diz: Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poderes. E, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, e outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em derredor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondeu, ele disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. Irmãos, nós aqui vemos que tudo aquilo que Jesus faz tem um propósito. Muitas vezes nós não entendemos exatamente a dimensão daquilo que Deus permite que aconteça conosco, mas Deus tem um propósito daquilo que realiza em nossas vidas e naquilo que realiza no mundo e ao longo da história da humanidade. Cada milagre, cada palavra, cada ação e demonstração da sua divindade tinham e têm um propósito. Então Deus não faz as coisas por acaso, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E nós vemos aqui que Jesus está nesta conversa com os discípulos
O texto anterior, Jesus diz, olha, se você me quer seguir, olha, não vai ser fácil, não pense que vai ser um mar de rosas, você vai ter que assumir ser meu discípulo com seriedade, contando que não vai ser fácil, vão surgir problemas, dificuldades, embaraços. E Jesus deixa claro que alguns deles, eles teriam um vislumbre do poder do reino de Deus antes de morrerem. E certamente eles ficaram se questionando, mas o que é isso? Então alguns, eles começaram a pensar mais na frente, né? Então alguns de nós vamos durar muitos anos, né? Olha, isto vai ser um tempo... Nós vemos que Jesus, e naquilo que os comentaristas também, e homens e mulheres que estudam a palavra e escrevem sobre aquilo que vão aprendendo e partilham com outros, apesar de Jesus não estar somente se referindo, provavelmente, a esse acontecimento que teria lugar 6 dias depois, poderia estar falando também sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão aos céus, sobre a sua vinda, sobre aquilo que viria a acontecer. Especificamente aqui neste texto, nós vamos nos focar neste momento em que Jesus se manifesta de forma diferente de tudo aquilo que eles tinham visto. E eles ficam olhando para Jesus e mais uma vez pensando quem é este homem, né? E surge essa voz do céu que nós vamos ouvir, dizendo: este é o Filho amado, a ele ouvi. De que é que Jesus está a falar? Jesus não está a falar da sua ressurreição, conforme eu já disse, da sua ascensão, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, do seu retorno futuro. Aqui ele está a referir-se especificamente ao que iria acontecer uma semana depois, do qual Pedro, João e Tiago seriam testemunhas. Não é a primeira vez que Pedro, João e Tiago estão com Jesus, num tempo diferente, mais próximos de Jesus. Em 2 de Pedro, eu gostaria de ler esse texto, porque Pedro testifica também sobre essa visão que ele teve de forma particular e visível da manifestação do Senhor Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18, ele diz... Desculpem, eu disse 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18, ele diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porque ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então Pedro testemunha também nos seus escritos que, olha, eu estive lá, eu vi, eu ouvi, não são fábulas, não são invenções de homens, foi algo que aconteceu, foi algo a que eu assisti. Irmãos, nós vemos aqui ao longo deste relato dos versículos que lemos do capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 3, nós vemos que Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago. Sabemos que estes homens, Tiago foi um mártir, foi dos primeiros discípulos a ser morto. Pedro, um evangelista, um homem que Deus usou para proclamar o Evangelho. E João, alguém que escreveu sob inspiração divina parte das Escrituras e de forma particular escreveu sobre aquilo que ainda irá acontecer com a igreja, aquilo que será o fim dos tempos. E foi um homem usado tremendamente por Deus. Era o discípulo que Jesus amava, né? Então estes 3 homens, eles tiveram de forma particular com Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no Getsemane, antes de Jesus ser morto. Então se Jesus, e provavelmente noutras alturas, que as Escrituras não nos relatam, mas Jesus chamava estes 3 homens à parte, porque certamente Jesus tinha um propósito em tudo isso. Não porque eles eram melhores que os outros, não porque eles eram mais capacitados, mas Jesus tinha um plano específico e várias vezes chamou estes 3 homens à parte para, de forma particular, falar com eles, manifestar o seu poder. E Jesus age assim, na vida de cada um de nós. A forma como Deus me usa pode ser semelhante ou totalmente diferente da forma como Deus te vai usar a ti. A forma como Deus te manifesta a mim pode ser semelhante ou totalmente diferente da forma como Deus se manifesta a cada um de nós. Deus tem um propósito em tudo aquilo que faz. Deus sabe o porquê faz, para que faz, e mesmo nós às vezes não entendendo. Há pouco tempo eu falava com alguém, e é uma frase já muito conhecida, que
procurava que eu explicasse porque eu creio em determinada forma na soberania de Deus em relação à salvação, em relação à santificação, em relação ao plano que Ele tem para cada um de nós. E há coisas que por vezes, perguntas que nos são feitas que nós não temos explicação bíblica. Porque se nós vamos tentar explicar Deus, já começamos de forma errada, né? Deus não se explica. Deus é Deus. E a forma como Ele se manifesta, a forma como Ele trabalha na vida de cada uma das pessoas, pode ser para nós às vezes, mas porquê, né? Mas como? Veja que Pedro está numa situação em que ele, por várias vezes, ele vê a manifestação da glória de Deus e não demora muito tempo que ele não diga que ele nem conhece Jesus, né? Olha, eu não conheço, não sei quem esse homem é. Vocês não me comprometam, né? Então nós ficamos a olhar para isso. Por isso, muitas vezes olhamos para a nossa vida, nós pensamos, uau, né? Olha, eu já tive tantas manifestações da glória de Deus, né? Deus já se mostrou de tantas formas na minha vida e eu ainda continuo a fazer isto. Eu ainda continuo, por vezes, a covardar quando devia falar, a ter dúvidas quando devia estar esclarecido. Irmãos, nós somos seres humanos, né? Nós somos fracos. Paulo dizia, o grito de Paulo certamente é o grito de cada um de nós, né? Deus, tantas vezes eu gostava de fazer aquilo que eu sei que é a tua vontade e eu faço exatamente o contrário. Tantas vezes eu sei que devia ir por aquele caminho e eu vou por aquele. Deus sabe. Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não entendemos. Falava esta semana também com alguém que dizia, mas eu não entendo porque Deus me levou por este caminho. E eu falei, irmão, da mesma forma que provavelmente Noemi não entendeu porque Deus a levou até a terra dos Moabitas, com o seu marido e com os seus 2 filhos, e lá eles morreram e ela voltou viúva e ainda trouxe uma nora com ela. Há coisas que Deus não vai nos explicar nunca, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus faz tudo perfeito e Deus já escreveu a tua história. História é essa que vai daquilo que Deus determinou que seria e não há escolha, e história é essa que vai daquilo que Deus aconselha e para o qual Ele nos dá livre escolha, livre-arbítrio, podemos chamar assim, né? Olha, Berto, vai, estás a ver um buraco ali na estrada com água, olha, toma a decisão, ou passas pelo buraco e vais-te molhar ou vai à volta, né? E aí são coisas do dia a dia em que Deus diz, olha, escolhe, né? Irmãos, Jesus leva então consigo estes 3 homens. No versículo 3, aliás, no versículo 4, Elias e Moisés aparecem a falar com Jesus, e mais uma vez aqui nós entendemos agora porque a explicação é dada a seguir, mas mostrando também que aqueles que partiram estão vivos, estão na glória, e Deus pode trazê-los a qualquer momento, para, como aconteceu aqui, para manifestar a sua glória, e aqui de forma particular, porque Jesus tinha um propósito, Deus tinha um propósito em tudo aquilo que Ele fez, e Pedro, sem compreenderem aquilo que estava a acontecer, no versículo 5, eles dão uma sugestão, né? Talvez a sugestão que nós daríamos, né? Senhor, olha, vamos fazer aqui uma tenda, isto está tão bom aqui, para que é que a gente vai lá para baixo outra vez, para a confusão? Olha, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés, vamos ficar por aqui um tempo, para que nada disso que o Senhor disse que vai acontecer, aconteça, né? Do Senhor ter que morrer. E então o plano deles era bom, mas não era o plano de Deus. E o versículo 6 diz que eles não sabiam o que estavam a dizer, eles estavam completamente fora de si. Irmãos, qualquer um de nós ficaria fora de si, né? Se Deus nos desse essa visão da sua glória, ainda que por um pouco de tempo, certamente nós ficaríamos sem ação. E Pedro, sem compreender, ele sugere então esta solução. E no versículo 7, diz que desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Deus declara no meio daquela nuvem, fala da divindade de Cristo e diz, olha, não é Elias, não é Moisés, é Cristo. Ouvi a Cristo. Irmãos, ainda que Elias e Moisés tenham sido personagens centrais na história, porque conforme nós lemos no texto, Elias e Moisés representam os profetas e a lei, então foram etapas da história do homem, principalmente aqui no tocante à história de Israel, que foram marcantes, foram dentro do plano de Deus para este povo e também para a humanidade.
Então esses homens aparecem, mas aparecem por um pouco de tempo e novamente vem essa nuvem, cobre, vem essa voz e depois diz o texto que quando a nuvem desaparece, apenas Jesus está presente ali. Ou seja, ali era o cumprimento para estes homens de que realmente aquilo que as Escrituras vinham dizendo acerca da vinda do Messias estava se cumprindo. E eles estavam sendo testemunhas oculares da pessoa do Senhor Jesus Cristo e acerca da missão que o tinha trazido a este mundo. E veja, irmãos, que no versículo 9 e 10 diz que eles descendo do monte, Jesus ordenou-lhes ou instruiu os discípulos que não contassem nada até ao momento da ressurreição. A pergunta dos discípulos, né? Mas, senhores, porquê, né? Jesus responde que Elias já tinha vindo e tinha sofrido, tinha sido rejeitado pelo povo nas mãos dos homens, assim como ele também seria rejeitado. Ele estava presente, mas ele também seria rejeitado pelos homens. Irmãos, isto foi de forma muito, muito breve o relato daquilo que aconteceu. Mas qual era a mensagem? Conforme eu disse, irmãos, a presença de Elias e Moisés, ou seja, a lei e os profetas, testificando que Jesus era o cumprimento das Escrituras. Ou seja, estavam ali mais uma vez como testemunhas do cumprimento daquilo que Deus havia falado ao longo dos séculos. Irmãos, Deus sempre cumpre com as suas promessas. Nós hoje aqui somos resultado das promessas de Deus cumpridas na vida de cada um de nós. Nós que somos salvos pela graça, através do sacrifício de Cristo em nosso lugar na cruz, nós somos parte do cumprimento dessas promessas. Você que está aqui, que não é um filho de Deus ainda, você é parte do cumprimento dessas promessas, porque Jesus continua a salvar, Jesus continua a vir ao encontro dos pecadores. Jesus disse, não importa a sua vida do passado, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje de manhã, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esqueça o passado. Sabe, o passado amarra muitas vezes as pessoas e impede que elas mudem, que elas tomem decisões. Porque há muitas delas, e já ouvi muitas vezes ao longo dos anos, pessoas dizerem, eu não tenho mais jeito, para mim já não tem mais solução. Tem. Jesus disse, eu não vim à procura dos justos, né? Daqueles que acham que são capazes, que não precisam de ninguém. Eu vim à procura daqueles que reconhecem que precisam de mim. Que estão em dor, que estão em sofrimento, que têm vidas destruídas. Eu vim buscar esses. Vinde a mim todos. E se você está aqui desta manhã e você não veio a Jesus ainda, hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Esquecendo as coisas que para trás ficam, hoje é o dia em que a palavra de Deus diz, se confessares a Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a grande decisão. Estes homens estavam aos poucos a perceber isso, mas eles ainda não tinham chegado ao momento em que eles tinham, ok, agora eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A nuvem e a voz de Deus confirmam a identidade divina de Jesus como Filho amado. Jesus diz, este é o meu Filho amado. Veja que estes homens já tinham visto muitas coisas que manifestavam a divindade de Cristo, o poder de Cristo sobre a morte, o poder de Cristo para curar pessoas. Mesmo assim, eles ainda tinham dúvidas. E mesmo depois disso, quando nós chegamos ao final do Evangelho de Marcos, ainda vemos lá a frase, e muitos não creram, muitos não acreditavam ainda. E nós perguntamos o que é que mais eles precisavam ver. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus foi morto, Jesus se levantou dentre os mortos, Jesus estava ali na frente deles e alguns ainda não acreditavam. Talvez pensavam que era um sócia. Irmãos, essa é a nossa luta. Se nós realmente crescemos da forma que Deus diz, olha, nem que seja como um grão de mostarda, né? Se você crer, você vai ver o meu agir na sua vida e através da sua vida. Nós somos homens e mulheres de pequena fé. Deus nos ama e Deus não deixou de chamar Pedro ao monte para ver aquilo que iria acontecer, mesmo sabendo que ele iria dizer que não conhecia Jesus mais tarde, né? E nós perguntaríamos, Pedro, o que é que tu mais precisas?
Ou nós perguntamos para nós mesmos o que é eu mais preciso, né? Para realmente olhar o Senhor e seguir o Senhor. E essa voz fala da exclusividade de Jesus, porque diz que ao olhar ao redor eles apenas viram quem? Jesus. Ok. Pedro, João e Tiago, vocês não precisam ver mais Elias e Moisés. É Jesus. Esqueçam o passado. Esqueçam o que ficou lá para trás. Aprendam. É importante aprender, porque toda a palavra tem lições para nós, né? Eu hoje tive uma aula antes de começar o culto pelo nosso irmão Timóteo, né? Sobre Antigo Testamento, uma aula muito sintética. Mas é isso, né? Tudo é para nosso ensino, mas importa hoje. O que é que Deus tem para nós hoje? E hoje a maior manifestação de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E este é o desafio que a palavra nos lança nesta manhã. Primeiro, o reconhecimento de que Jesus é Deus. Ele não é um Deus menor, Jesus é Deus. Deus encarnado, Deus que se manifestou de forma presencial e foi visto por milhares de pessoas e manifestou o seu poder criativo, o seu poder de curar, o seu poder de ressuscitar. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Não é um profeta, não foi um político, não foi uma boa pessoa, não é um personagem do imaginário. Jesus é Deus. Em segundo lugar, o que é que nós aprendemos aqui? Conforme o próprio Deus disse, ouça aquilo que o meu filho fala. Ouvi. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Ouvir Jesus é ouvir Deus, porque Jesus e Deus são únicos. São a manifestação de um único Deus. Ouvir Deus. E Deus fala a cada um de nós de forma particular e por vezes coletiva. Mas conforme eu disse, irmãos, eu falava também recentemente com alguém que dizia, não entendo, né? Por que Deus faz isso? Eu falei, também não entendo. Nem vou tentar explicar, mas Deus faz, Deus permite. E Deus tem um propósito. Então, meu irmão, minha irmã, isto nos leva a nós não desistirmos também da nossa carreira cristã, não é? Nós, por vezes, somos muito exigentes e é bom que haja esse grau de exigência, mas, irmãos, cada um de nós é diferente. E Deus trabalha com cada um de nós de forma diferente. O que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. O que é que Ele diz? Eu amo-te, eu quero o melhor para a tua vida, eu cuido de ti, eu te perdoo, eu estou ao teu lado, eu nunca te vou abandonar. Um dia tu vais estar comigo nos céus. Essa é a voz de Deus. E é isso, irmãos, que nos deve desafiar a cada dia, a segui-lo e a amá-lo de todo o nosso coração. A divindade de Cristo, num mundo cheio de apelos e distrações, nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Esse era e é o apelo, nada mais além de Cristo. Nós nos distraímos com muitas coisas, mas nós devemos nos focar em Cristo, no nosso Deus, naquilo que é o seu plano. Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo repleto de distrações, de apelos. Nós estamos assustados, né? O nosso coração chora quando nós olhamos para o sofrimento de pessoas, muitas delas inocentes. E não estou a falar só em Israel, noutros lugares, em muitos lugares. E certamente por vezes nós nos sentimos impotentes, nós gostaríamos de fazer algo. Nós devemos, irmãos, parar na presença do Senhor e dizer, Senhor, olha, ajuda-me a não tirar o foco daquilo que é importante. Não que essas coisas não são importantes e não devem ter de nós o apoio e a ajuda que nós podemos dar, mas focar em Cristo. E Jesus dizia também para estes homens, olha, vocês precisam ter paciência, né? Porque eu vou cumprir exatamente com aquilo que o plano que me trouxe a este mundo. Eu vou cumprir exatamente o plano que me trouxe a este mundo. Então vocês tenham paciência, aceitem os planos de Deus,
que muitas vezes nós não iremos entender, mas sempre devemos confiar. E qual é a mensagem, irmãos, aqui? A mensagem da cruz. Ouçamos a Jesus. Estas oportunidades que o Senhor nos dá para meditar na sua palavra é a voz de Deus ao nosso coração. Não é o Berto, não é o João, não é o António, não é o Timóteo. É Deus. É a palavra de Deus. Ouçamos, pois, a Jesus. Permaneçamos nele. Conforme eu disse, irmãos, nos apelos que nos cercam, no mundo que nos cerca, nós somos muito tentados a nos distrairmos, até a nos desviarmos. Permaneçamos nele. Dependamos dele. Não pela nossa força, pelo nosso poder, mas confiança no Senhor. Olhemos para Ele. Ele, Jesus, e somente Ele, nunca nos decepcionará. Podemos não entender tudo, mas quando nós estivermos na Sua presença, nós vamos dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu assim da minha vida. Obrigado, Senhor, se não fosse a Tua graça, o Teu cuidado, olha, não sei o que seria. Ele nunca nos decepcionará. Ele nunca nos desamparará. Eis que estou convosco sempre, até à consumação dos séculos. Sabe, irmãos, mesmo quando você sentir que, onde está Deus, né? Porque Deus permite isto? Ele está lá. Tiago foi um mártir. Pedro foi um mártir. João, outros. Servos e servas de Deus ao longo da história da igreja têm sido mártires. Será que Deus se distraiu? Não. Deus estava lá. Deus sempre se faz presente. Porque a nossa esperança não está neste mundo, nem nas coisas deste mundo. A nossa esperança, irmãos, está que quando este tempo passar, nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Até lá, muita coisa pode acontecer, mas nada nos separará do amor de Cristo. Deus nunca nos desencaminhará. Deus nunca nos mandará por um caminho diferente daquele que Ele já planeou para nós. Eu gostaria, irmãos, de terminar lendo em João capítulo 10, um pouquinho mais na frente. João capítulo 10. Versículos 27 e 28 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que são do Senhor ouvem o Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo às vezes com certas dúvidas, será? Ouvem o Senhor. Deus as conhece. Deus as chama pelo seu nome. E mais, Ele diz, eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é um filho de Deus, você está seguro nas mãos do Senhor. Não importa o que vai acontecer no dia de hoje, amanhã ou até ao momento em que Deus nos chama para a sua presença. Não importa nada disso. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E o que nos aguarda, irmãos, é a eternidade com Ele. Num esplendor certamente muito maior e muito mais glorioso do que aquele aos quais os discípulos assistiram. Não por um período de tempo, mas por um período que jamais terá fim. Irmãos, nós estamos a caminho da glória. Isso deve ser o nosso objetivo em tudo o que fazemos. Saber que nós não somos cidadãos deste mundo, mas nós estamos caminhando em direção ao futuro glorioso que nos aguarda. Jesus se manifestou de forma particular a estes homens. Resultados, não deixaram de ser homens falhos, não deixaram de ser as suas dúvidas, não deixaram de ter os seus momentos de negação, mas serviram o Senhor e foram fiéis até ao fim. É isso que o Senhor pede de nós. Jesus não pede perfeição. Eu e você nunca seremos perfeitos aqui neste mundo, ainda que o Senhor nos veja como tal através de Jesus. Mas Jesus diz, olha, vai com aquilo que tens. Eu estou contigo, eu quero te usar.
Eu quero te transformar. Vamos em frente. É esse o propósito de Deus para nós e que nós, irmãos, possamos ouvir a voz do Senhor. E mais uma vez, você que está aqui que não conhece o Senhor, confia nele. Dizer, Senhor, eu confio em Ti. Olha, ajuda-me. Não porque o Berto está a dizer, mas porque a Tua palavra diz que Tu não só podes me salvar, mas podes mudar a minha vida. Eu fiz isso há 50 anos atrás e não me arrependo um só dia da decisão que tomei. E muitos de nós podiam testemunhar isso aqui nesta manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê coragem e nos ajude a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã a segui-lo e a servi-lo até ao fim dos nossos dias. Amém.